Fala pessoal, Antônio aqui, começando mais uma aula. Essa aula a gente vai falar aqui sobre Pattern Matching. Como eu falei para vocês na última aula de condicionais, esse conteúdo aqui ainda está dentro de condicionais, né, estruturas que a gente utiliza aí dentro de Rush para validar condições. E você vai ver que esse padrão aqui ele é muito utilizado em Rush, né? Então a gente constantemente está usando aí o Pattern Matching. E o que eu vou fazer? Para trazer esse conteúdo, eu não vou criar um novo arquivo, vou manter ele aqui ainda dentro de condicionais, né? Para que vocês entendam como que a gente pode tratar a mesma coisa que a gente fez aqui usando if, else if, usando o Pattern Matching, beleza? Então, a sintaxe é um pouquinho diferente. Para quem já tá no Go aí, por exemplo, vai sentir uma certa semelhança, porque tipo, a gente sempre está validando em Go, checando, né, se algo é nulo ou não, ou se é um erro. Mas aqui em Rush a gente consegue tratar um pouco de forma diferente. Então vamos lá. Digamos que eu vou fazer aqui novamente um shadowing em cima da variável idade. Agora eu vou dizer que a idade é, deixa eu ver, 18? Não, vou botar 28, beleza? E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir uma variável aqui também chamada message. E eu vou deixar essa variável ainda por hora vazia. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ela mutável, beleza? Então o que acontece? A gente poderia verificar essa idade aqui para saber, por exemplo, no primeiro exemplo aqui eu queria saber se o cara era jovem ou não para aprender Rust. Aqui eu vou verificar se ele é maior ou não de idade, beleza? Então como que o match funciona? Ele vai ter a palavra-chave aqui, é keyword match, né? Então a gente faz um match de idade, abre e fecha chaves. Essa é a sintaxe aqui para a gente usar o pattern matching. E agora a gente pode fazer o seguinte, eu vou verificar, por exemplo, se idade estiver entre 1 e 18, isso aqui basicamente, para vocês entenderem, eu tô fazendo o range aqui, né, da idade do 1 até o 18. E aí eu vou dizer que message é igual a você ainda é menor de idade, beleza? E agora a gente segue para os próximos padrões que a gente quer fazer a combinação aqui, ou checar essa combinação. E aí eu posso fazer de 19 a 100, pô, já é bem maior de idade, né? Então, você é maior de idade. E como a gente tem aqui no if else, o else como sendo o default, no pattern matching, a gente trata esse case como usando o underscore, beleza? E aqui eu vou passar, deixa eu ver, não conheço a sua idade, beleza? Com isso a gente já tem aqui o pattern match, ou seja, a gente está fazendo um match aqui de verificação da idade e vai checar ele. Um ponto importante que é legal de ressaltar, exemplo, pode acontecer o caso, e você vai ver isso com muita frequência. Beleza, Antônio, eu vi que você está passando aqui a condição, ou seja, message está sendo atribuído em uma única linha, né? Mas e se eu tivesse mais coisas para fazer dentro desse range aqui que eu estou verificando, por exemplo? Perfeito, você pode passar aqui dentro de um bloco, como a gente já falou sobre blocos, né, e escopos. Então eu vou fazer aqui, vou definir de fato aqui um escopo. E nesse caso a gente vai remover essa vírgula aqui que não precisa. Ele automaticamente vai apagar porque eu não coloquei nada, mas vamos supor que eu vou adicionar uma nova linha aqui. Let x é igual a 10, por exemplo. Perfeito, agora ele vai manter já
dentro do escopo aqui que a gente definiu. Então, se você precisar de utilizar mais expressões ou instruções aqui dentro desse case, né, imagine como se fosse o switch case ali, a gente consegue utilizar dessa forma, beleza? Esse é um tipo de aplicação que a gente pode fazer aqui dentro do Pattern Match. Deixa eu fazer uma forma até mais simples aqui para vocês entenderem. Eu posso chegar aqui também e definir uma variável x, vou chamar ela de, sei lá, 3, seu inteiro. E aí eu posso fazer o seguinte, match de x, beleza? Então, match de x, se o x for 1, eu quero que ele printa uma mensagem aqui, 1. Se for 2, eu quero que ele faça o print de 2. Se for 3, um print de 3. Opa. E eu posso passar um case, não vou ficar escrevendo aqui até o infinito, né? Mas a gente passa aqui que, sei lá, qualquer outro número. E aí a gente checa todas essas verificações. Isso é importante porque na maioria das vezes a gente não trata casos somente como eu usei aqui, com range de número, né? A gente pode checar um valor único mesmo. Então imagina que você quer verificar algo e o que eu vou mostrar agora a seguir é mais legal ainda, porque tipo, eu posso verificar isso para atribuir dentro de uma variável, né? Então digamos aqui que dentro de idade eu quisesse pegar, vou fazer mais um pattern match aqui, né? Vamos falar dessa forma. Então eu venho aqui, ó, que let message, aí eu começo a fazer a brincadeira. Eu já sei que message aqui, ele é uma string, beleza? Então ele vai ser um match de idade e eu posso atribuir o resultado do match para dentro de uma variável, que é bem tranquilo de fazer, né? Então a gente vai lá, se for de 1 a 18, você é menor de idade no caso, né? Se for de 19 a 100, você é maior de idade. E aí a gente passa o case default aqui. Não conheço a sua idade. Então, aqui, obviamente, como a gente está fazendo essa atribuição, nesse caso eu tenho que passar o ponto e vírgula aqui para fechar essa expressão. E message agora está sendo atribuído baseado em um match. Então, ele vai armazenar exatamente o que a gente quer aqui como a string, beleza? Não tem muita dificuldade nisso, é só para você... message e aí eu passo message. Isso aqui é só para você entender que a gente pode atribuir, né, um valor a uma variável usando aqui o pattern match, que é bem legal. Eu vou mostrar aqui um outro exemplo também, que é interessante para que você veja, que é um caso que a gente até acaba utilizando muito, mas vamos lá, deixa eu pensar aqui num exemplo mais prático. Vou usar um enum aqui, vou criar um enum chamado direção, beleza? A gente ainda vai estudar ou ver a respeito aí sobre enum, mas vamos dizer aqui que eu vou criar norte, sul, leste, oeste, beleza? Então eu fiz a definição aqui de um enum e agora a gente vai fazer um match em cima do enum que a gente definiu. E não é nada complexo, né? Então eu vou pegar aqui, direção vai ser igual. Aí, pô, eu posso escolher uma direção, né? Então vai ser direção norte. Perfeito. Então eu estou atribuindo aqui a direção, que a direção é norte.
E aí a gente pode começar a brincar aqui da seguinte maneira. Eu posso fazer um match em cima de direção mesmo, beleza? E aí se, né, ou seja, se o que está dentro de direção for direção norte, eu quero que ele, eu não vou nem colocar assim, eu vou colocar para dar um print mesmo. Print line, estamos indo para o norte. E assim a gente segue, ó. Se direção for sul, print line, estamos indo para o sul. Se direção for leste, estamos indo para o leste. E se direção for oeste, novamente um print line aqui, estamos indo para o oeste. Pronto, aqui a gente já fez isso. Você pode se perguntar, ué, Antônio, mas por que aqui você não usou o caso do default? Porque nesse caso a gente já tem somente 4 condições aqui e as 4 foram cobertas aqui dentro do match, entendeu? Mas em outros cases a gente pode ter variações e eu ainda poderia utilizar aqui, ó. Se direção for qualquer outra coisa, né, eu posso dar um print aqui de não sei para onde estamos indo. E aí, beleza. Eu também poderia utilizar, beleza? Mas enfim, ele tá até falando aqui que esse pattern nunca vai ser alcançado porque a gente já sabe, né, quais são as condições aqui que ele vai atender. Então, ele nunca vai alcançar aqui. Isso é bem importante que você veja porque acontece, por exemplo, deixa eu tentar fazer um exemplo aqui, um pouco diferente, que às vezes dá problema de overlap, né? Então eu posso fazer assim, ó, match de idade. Vou tentar simular um case aqui, ó. Tipo, eu vou pegar de 1 até 18. E aí vai ser, tipo, sei lá, maior. Aí eu posso fazer... Aí se eu fizer aqui, ó, de 18 a 100... Opa! Aqui já... Aqui no caso seria menor, né? Aqui ele vai gritar pra gente porque teremos um problema. Não conheço, beleza. Qual que vai ser o problema aqui? Vamos ver aqui o Rush Analyzer. Vou ter que fazer a correção rapidinho aqui. E message. A message aqui estava imutável. Também vou passar aqui que ela é uma string imutável. Estou fazendo um shadowing dela e reescrevendo. E aí ele já está dando a mensagem aqui pra gente, ó. Alguns ranges podem estar sendo sobrepostos. Isso porque, pô, se você perceber, o 18 aqui já está compreendido no range acima, beleza? Então tem que sempre se atentar nesses cases. Um outro ponto também é que se é a ordem aqui, ela vai importar muito, né? Então se eu chegar aqui, ao invés de passar, por exemplo, aqui, não conheço, aqui a gente também tem um problema, porque esse range de baixo nunca vai ser alcançado, né? Então como ele segue a sequência aqui das instruções, você percebe que ele já está te falando aqui, ó, que esse pattern é unreachable, ou seja, ele nunca será
nunca a gente vai atender a essa condição, beleza? Então tem que sempre se atentar, né, nessa sequência, né, de como você está verificando ali os padrões que você quer testar, para que não ocorra nenhum tipo de problema assim que vai realmente dar problema aí no teu código, beleza? No teu programa. Bom, eu acho que essa aula foi legal, a gente tratou de algo que vocês vão acabar utilizando muito em Rush, a gente usa com uma certa frequência, bastante mesmo, e é um conteúdo assim, que ele não é complexo, a única diferença aqui realmente é a sintaxe. Você vai perceber que o Rush tem uma sintaxe um pouco mais verbosa, né? Então isso torna um pouco complexo para você no início, mas o que eu sugiro é que você pratique bastante, né? Venha, reescreva tudo que eu fiz aqui, crie da mesma forma que eu criei, crie um menu diferente, coloque tipos diferentes aqui de dados e etc, que a gente consegue brincar bastante com testes aqui dentro, beleza? E você vai conseguir entender de fato como que funciona, né? A explicação aqui foi bem clara, mas em razão de ser bem diferente de outras linguagens, se você está vindo aí do TypeScript, ou você está vindo do Python, ou até mesmo do Go, é importante que você entenda aqui como que a gente verifica isso, porque em Rush a gente acaba usando muito match aqui, por exemplo, se a gente quer tratar se a instrução aqui foi um ok, né? Ou seja, se ela foi uma instrução que deu certo, ou se que é um result, né? Ou se foi um erro, né? Então a gente verifica muito utilizando o pattern match. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Se ficaram com dúvidas, deixem aqui nos comentários. Sigam o canal para ajudar a gente a crescer esse canal aqui falando sobre o Rust. E te vejo na próxima aula. Valeu!